Salve, salve nação São Paulina ligada aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo. Eu vou te contar que Joia de Cotia está no mercado à disposição. São Paulo acerta a saída de mais um, também formado nas categorias de base. Jornalista aponta Pablo Maia como insubstituível. Futuro de Luan, Lisieiro, por que eles estão afastados do elenco? Vou te contar os detalhes disso e muito mais a partir de agora. Ainda nesse vídeo eu vou te contar o único motivo, o único cenário que fará com que o São Paulo decida a semifinal do Paulistão no Morumbi. Isso se passar de fase, né, rapaziada? Então deixa o like se interessou, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito e ativa também o sininho das notificações para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Fechou, rapaziada? Bom, temos novidades aí em relação à situação de Ibali. Como eu adiantei antes para você, nessa semana, ele despertava um interesse aí no mercado brasileiro. Eu falei sobre isso essa semana, na semana passada, já há alguns dias já, né? O volante tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2027. Havia a expectativa de que ele pudesse ser reavaliado pela comissão técnica de Luiz Beldia, até porque o empréstimo dele junto à Inter de Limeira se encerrou, né, gente? A Inter de Limeira não joga mais o Paulistão e tal, foi rebaixado inclusive. Então o Ibali seria em tese chamado de volta para ser reavaliado, informação do Eduardo Afonso, mas o que eu falei para vocês aí há alguns dias está se concretizando, né? Eu tinha dito que a tendência era um novo empréstimo do Ibali e é o que está acontecendo. De acordo com o jornalista Eduardo Afonso, Ibali está acertando sua ida para o Retrô de Pernambuco. O senegalês vai por empréstimo de 1 ano e disputará o Campeonato Brasileiro da Série C do Brasileirão, né? Em compensação, Kainan, de apenas 17 anos, vem para o São Paulo. Ele é atacante aí de lado de campo e joga também como lateral direito, tá, rapaziada? Iago, meio campista, vem para o Sub-15, também na negociação por Ibali. Ambos os atletas aí são observados há um tempo já pelo scout do São Paulo lá de Cotia, tá? O Kainan, inclusive, gente, citado anteriormente, é uma grande aposta do scout do pessoal de Cotia. O jovem vinha sendo disputado por alguns clubes do Nordeste, né? O time mais interessado, inclusive, nele era o Fortaleza, um time muito organizado financeiramente, mas o clube do Morumbi venceu a concorrência e conseguiu acertar a contratação do jogador, né? Outra contratação para a base foi o Isaac, de apenas 18 anos. Ele é zagueiro, pertencia ao Bragantino, já atuou no time principal, inclusive também já falei sobre ele aqui no canal principal também. O São Paulo adquiriu 80% dos direitos econômicos do zagueirão, tá? O Kainan chega a princípio para o Sub-17, já o Isaac para o Sub-20, enquanto o Ítalo, ele vem para o Sub-15, como eu falei, né? O Ítalo não, né? Iago, o nome dele. O Isaac, gente, ele tem passagens por seleções de base, né? Seleções brasileiras de base, e assinou o contrato com o Tricolor essa semana. O vínculo dele com o São Paulo é válido até o final de 2027. Seja bem-vindo, Isaac, o Iago, né? O Kainan também, entre outros jogadores aí que foram contratados na base do São Paulo. São Paulo fazendo algumas mudanças, reformulação na base de Cotia, tá? Bom, o São Paulo disputará segunda-feira que vem as quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será contra o Novo Horizontino no estádio do Morumbi às 8 horas da noite, jogo único, tá? Quem vencer se classifica. A torcida tricolor espera nada menos do que uma vitória, né, gente? E em uma possível semifinal, a probabilidade é que a gente decida fora de casa. Só há uma possibilidade, apenas um cenário para que o São Paulo decida a semifinal na Copa no estádio do Morumbi, tá, gente? Bom, o mano de campo ele é definido aí em relação conforme a campanha e a classificação geral, né? Para disputar no Morumbi, o São Paulo precisa primeiramente vencer no tempo normal o Novo Horizontino. Esse é o primeiro passo. Depois, o tricolor terá que torcer para que o Corinthians, o rival sem cor, seja eliminado nas quartas de final. É simples, gente. O time de melhor campanha enfrenta o time de pior campanha. O São Paulo está em uma das piores campanhas dos classificados aí para as quartas de final. Ou seja, o primeiro pega o último, o segundo pega o penúltimo, o terceiro pega o antepenúltimo e por aí vai. É um regulamento bem ridículo, né? Mas está aí, os clubes assinaram e vida que segue. Hoje o Pablo Maia vai passar por uma cirurgia no tornozelo, né? Ele ficará afastado por pelo menos 4 meses no mínimo. Muito está se falando sobre seu substituto aí para o elenco. O São Paulo até parece que está negociando novamente aí a contratação do Thiago Mendes, né? Mas esse assunto pro vídeo de hoje no canal principal, vou trazer todos os detalhes atualizados lá, fechou? Inclusive, um comentarista afirmou que Pablo Maia é
insubstituível. Isso mesmo, gente. Quem disse isso foi o Ivan Drago, lá no programa do Band Esportes, abre aspas. O Pablo Maia é insubstituível, porque é o único que apresenta essa característica. Num time trintão como o São Paulo, lento em determinados momentos, quem corre em determinados momentos, quem corre o campo inteiro, quem recupera as bolas, quem é o ladrão de bolas, era o Pablo Maia, junto com o Alisson. E quem mais vai sofrer com isso é o quarteto, fecha aspas, citando aí Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, né? Em tese, Zubeldia deve colocar o Damian Bobadilla no lugar do Pablo Maia, tá? Mas a característica do Bobadilla não é a mesma do Maia. Ele não é um marcador nato, né? É um jogador mais de construção. Inclusive, o Thiago Mendes também não é um jogador ali muito marcador. Ele até marca bem e tal, tem uma característica de bom marcador, só que ele não é, né, só um marcador. Ele joga muito melhor, por exemplo, na função que o Alisson joga hoje. Mas se precisar para ele jogar como um primeiro volante cão de guarda, ele faz bem também. Não tão bem como o Pablo Maia, mas ele faz também, tá? Felipe Negrutti vai começar a treinar com o elenco hoje. O elenco se reapresenta hoje e o Negrutti vai treinar com os titulares, não, com o time principal. O jovem aí pode ter oportunidades com a ausência de Maia, mas também não é tão marcador como o Pablo, ok? Pra você, o Pablo Maia vai fazer falta nesse time? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? E muitos se perguntam por que Luan e Lisiero estão afastados do elenco. É bem simples, eu vou tentar resumir aqui o mais rápido possível. O Lisiero, por exemplo, chegou a jogar no time com o Luiz Zubeldia no ano passado, no segundo semestre, quando ele retornou de empréstimo junto ao Yerdon da Suíça, né? Foi muito elogiado, né? Falaram que ele voltou mais maduro e até que nos jogos que ele entrou ele foi muito bem, tá? No final do ano passado, o São Paulo, gostando do que viu do Lisiero, abriu negociações aí para renovar o contrato do atleta. Contrato esse válido até junho desse ano. Só que o tricolor não ofereceu um grande reajuste, um grande aumento no seu salário. Lisiero então não aceitou a oferta e fez uma contraproposta para o São Paulo, que foi recusada na hora. Isso porque o Lisiero teria pedido muito mais do que o São Paulo teria para oferecer, né? Depois ele chegou a negociar com o Sport, esteve muito perto de fechar aí com o clube pernambucano, mas o negócio acabou melando por divergências salariais. Após tudo isso, ele foi afastado e está treinando em separado do elenco no CT da Barra Funda, e assim seguirá até o final do seu contrato, que acaba em junho desse ano. Já o Luan tem contrato com o tricolor até o final do ano que vem. O Vitória queria comprá-lo em definitivo, né? Mas não tinha dinheiro para isso. Ele só não ficou no Vitória porque o Vitória não tinha dinheiro para comprá-lo, para acionar a cláusula de compra. O Vitória até tentou um reempréstimo, mas o São Paulo recusou emprestar o jogador. Depois veio o Coritiba a pedido do Rafinha e tentou a contratação do Luan, mas o Luan, ele recusou jogar no Coritiba. Acredito porque o Coritiba foi rebaixado para a Série B e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, né? O São Paulo está tentando negociar o Luan no mercado, mas tá bem difícil. O volante deve continuar treinando em separado pelo menos até o final ou até o meio dessa temporada, próxima janela de transferências, viu? Simples assim. Lisiero e Luan estão fora dos planos da comissão técnica, assim como o Orejuela também está treinando em separado junto com eles, tá? Posso ser sincero pra vocês, gente? Eles estão afastados por pura birra da diretoria e da comissão técnica, porque qualidade eles têm. Ou você acha que o Marcos Antônio joga mais do que o Luan, por exemplo, joga mais que o Lisiero? Não que o Marcos Antônio seja ruim, mas 25 milhões de reais por Marcos Antônio, não é melhor aproveitar o Luan? Enfim, né, gente? Comente aqui abaixo a sua opinião. Luiz Zubeldia quer um novo atacante para o São Paulo, como eu já falei pra vocês em outros vídeos. Tanto que a diretoria tentou contratar o Ignaldo, ex-Vasco da Gama, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Além dele, o tricolor também monitora a situação de Jean Dias, que vai ficar sem contrato muito em breve, né? Mas eu quero aqui tomar a liberdade e indicar um nome para a diretoria tricolor. Trata-se de Brenner, made in Cotia, hoje na Udinese da Itália, com quem tem contrato até 2028. Já faz um mês mais ou menos que o Brenner não é nem relacionado para jogos da Udinese, tá esquecido lá, hein? Um atacante com o potencial do Brenner não pode ficar aí sem jogar, né, gente? Então, São Paulo, se quiser tentar um empréstimo aí, pô, não custa nada tentar. Inclusive, se eu fosse o São Paulo, gente, também eu ficaria de olho na situação do Brenner, porque o Brenner desperta interesse aí de alguns clubes brasileiros, clubes grandes, tá? São eles: Palmeiras, Atlético Mineiro,
Fluminense e Internacional. Inclusive o Flu chegou a fazer um contato um pouco mais forte por Brenner, tentou até uma proposta oficial pelo atacante, inclusive, né? O Brenner jogou no Fluminense com o Diniz, salvo engano, depois ele voltou e tal. A ideia do clube carioca era contratar Brenner por empréstimo, contudo a Udinese recusou emprestar o jogador e quer apenas vender o atacante no mercado. Para vender, o clube italiano tá pedindo aí cerca de 60 milhões de reais. Bom, se algum clube pagar esse valor por Brenner e comprar em definitivo, vai pingar grana nos cofres do clube do Morumbi, do São Paulo, porque o São Paulo é clube formador do atleta. Então o São Paulo tem que ficar de olho nessa situação aí, porque pode pingar aí uns trocados muito em breve, tá? Mais grana nos cofres do tricolor. Brenner está meio que no mercado à disposição, é só quem quiser pagar, simples assim, né? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo, fui!